Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 ao verso 27. Evangelho de João, capítulo número 19, do 25 ao 27. Fiquei pensando essa semana qual tema abordar nesse domingo de Dia das Mães. Dei uma revisada nos meus esboços de sermões para ver o que eu já tinha falado sobre isso, mas eu estava muito propenso e também porque eu nunca havia pregado sobre Maria nessa data do Dia das Mães. Então eu fiquei durante a semana lendo, pensando, refletindo para abordar esta mulher, Maria, mãe de Jesus, e a partir dela nessa noite trazer essa mensagem em louvor a Deus e gratidão pela vida de você, mãe. E ao ler o texto de João 19, do verso 25 ao verso 27, esse texto ficou muito claro e a partir desse texto, fazendo algumas leituras, eu desenvolvi a mensagem desta noite e quero compartilhar com todos vocês, especialmente em homenagem às nossas mamães. Perto da cruz de Jesus, diz o texto de João 19, 25, Bíblia na linguagem de hoje, estavam sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Irmãos, eu imagino que ser mãe de uma criança normal já não é muito fácil. Mãe de uma criança especial já aumenta o grau de dificuldade. Agora, ser mãe de Jesus, aí nós chegamos ao ápice, da responsabilidade. Prestar contas como mãe já tem aquela pressão. Imagina Maria tendo que prestar contas a Deus pela criação, pela educação de Jesus. Embora sendo seu filho do ventre, mas ele não era uma criança normal. Ele era uma criança especial. E dentro do universo de opções e possibilidades para Deus escolher a mãe de Jesus, Deus escolhe essa jovem. Alguns ainda dizem na sua adolescência, na sua tenra idade. As candidatas eram muitas, mas Deus escolheu essa moça, que para muitos uma moça frágil, para muitos uma jovem e para muitos inexperiente, mas Deus a escolheu para essa tarefa tão sublime. Interessante, irmãos, que Deus não escolhe a mãe do seu filho, a mãe de Jesus, por exemplo, no meio das intelectuais ou de uma mulher dos intelectuais, escribas e fariseus, dos sacerdotes, que eram as autoridades na lei do povo de Israel, e nem tampouco Deus escolhe uma mãe no meio dos sábios, filósofos gregos daquela época. Deus vai escolher justamente esta jovem, de uma cidadezinha chamada Galileia, para muitos desprezada, uma jovem que para muitos, sem nenhuma credencial, não era de uma família importante, não vinha de uma linhagem muito importante, então, humanamente, a candidata menos cotada para a tarefa, mas foi essa que Deus escolheu para o ministério da maternidade. E a Maria é a única mulher citada no Alcorão, não sei se vocês sabiam, eu soube nessa semana preparando esse material. Maria é a única mulher que é citada no Alcorão. Maria é uma mulher que ela é venerada, adorada entre os católicos. E entre nós evangélicos, irmãos, eu acho que ela é um pouco até ignorada. E por que não dizer até mesmo desprezada? A gente não fala muito de Maria, a gente não expressa muito aquilo que de fato ela realmente significou. Então nós temos que nessa noite fazer justiça a essa mulher, que de fato pode muito nos ensinar. E ensinar você também, mãe, no ofício da sua maternidade. Um episódio interessante na vida de Maria e de Jesus acontece lá em Caná, naquele casamento na Galileia, quando Jesus começa a se revelar para os seus discípulos e para a sociedade. Naquele episódio, João, capítulo número 2, se não me engano,
o casamento em Caná da Galileia, houve um momento na festa em que faltou o vinho. E aí ninguém sabia o que fazer, tinha acabado o vinho e agora? E aí Maria chega para Jesus e fala assim, olha, acabou o vinho. E Jesus responde para Maria assim, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Irmãos, para muitos essa resposta de Jesus é uma resposta ofensiva. Foi uma resposta dura. Como que um filho vai naquele momento chamar a mãe de mulher e dizer, olha, não tem nada a ver com você, me inclui fora dessa. Então esse episódio é um episódio que às vezes falta o nosso entendimento nessa relação de Maria e Jesus. E meus irmãos, eu ouso dizer que por muito menos nós já perdemos, alguns dentes e ficamos com os lábios inchados. Imagina você, mãe, se a sua filha chegasse e falasse, mãe, o que eu tenho a ver com isso? Mas Jesus não foi de nenhuma maneira aqui rude, ou Jesus não foi ignorante. Jesus ele não deixou de respeitar a mãe dele naquele momento, naquele contexto lá em Caná, na Galileia, em João capítulo 2, verso 4, que é a referência dessa passagem bíblica. Nós não podemos nos prender às palavras frias de Jesus naquele momento. E para entender isso, meus irmãos, nós precisamos entender uma outra realidade. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele também era o Filho de Maria. E há uma interpretação ou há um contexto que Jesus, enquanto ele estava em casa com Maria, ele se portava, ele se comportava, ele agia como um filho comum, um filho qualquer. Mas agora, naquele momento lá em Caná, na Galileia, Jesus estava começando a se manifestar para os discípulos e para o mundo. Então ali não era apenas o filho de Maria, ali era o Filho de Deus, ali ele era o Jesus. Então por isso que ele está dizendo para Maria naquele sentido, olha Maria, e ele usa o termo mulher, e aí as pessoas dizem, ou o texto que eu estava usando como referência diz que mulher era uma senha em que eles sabiam diferenciar o momento de tratar de uma questão afetiva, maternal, doméstica, íntima e interna, e de um momento de separar a questão externa, exterior, aonde Jesus estaria desenvolvendo o seu ministério. Então essa expressão de Jesus, chamando Maria de mulher, tem esse contexto, porque ali Jesus começa a se revelar e se manifestar, não mais apenas como filho da Maria, mas ele começa a se apresentar como Filho de Deus, o Messias, o Senhor e o Salvador. De maneira nenhuma ele foi rude com a sua própria mãe. E aqui no texto da crucificação, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nós vemos mais ou menos aqui a mesma ideia, o mesmo contexto. O texto fala que perto da cruz estava então a sua mãe e algumas outras mulheres, e quando Jesus viu a sua mãe perto de João, ele disse para ela, este é o teu filho. Em algumas traduções aparece essa palavra também mulher. Jesus fala assim, mulher, este é o teu filho. A mesma senha que ele usa lá em Caná da Galileia, agora ele está usando aqui ao pé da cruz, ou Jesus já estando na cruz. Deixando claro que a partir daquele momento, Maria estava perdendo um filho, mas ela ali estaria ganhando o seu Senhor, ganhando o seu Salvador. A partir dali, Maria não ia mais olhar para Jesus como filho amado, mas iria olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, quando ele chama Maria aqui ao pé da cruz de mulher, dizendo, mulher, esse é o teu filho, e dizendo para João, esta agora é a sua mãe, Jesus está então conduzindo Maria para o cuidado daquele discípulo que ele tanto amava. Queridos, como mães, é natural que vocês queiram proteger os seus filhos, é natural até que a mãe queira os filhos para si, e de uma maneira até doentia, muitas mães dominam demais sobre os seus filhos e não permitem que eles sejam divididos com mais ninguém, principalmente com aquelas noras que começam a aparecer no meio do caminho, ou aqueles genros que começam a surgir. É natural da mãe querer o filho para si, e Maria não era diferente. Agora com Maria a diferença era que além dela dividir o filho com o mundo inteiro, agora o mundo iria dividir o seu filho. Agora o mundo iria fazer o seu filho sofrer. Então Maria vive esse dilema, de não apenas perder o filho, mas ver aquele filho sendo moído pelos pecados
de toda uma humanidade. Não foi um papel muito fácil o papel de Maria. E talvez não é fácil o papel seu como mãe. O que ela viveu, o que ela experimentou, não foi uma tarefa muito simples. Porque a maternidade não é uma tarefa muito simples. Maria agora está ali ao pé da cruz e olha para o seu filho crucificado, todo aquele momento de sofrimento, talvez ela querendo ali abraçar o seu filho, querendo diminuir o sofrimento daquele filho, ela vivendo a dor do seu filho, mas ela sabia que em pouco tempo ela teria que sepultar aquele filho. E ela teria então que viver agora a vida sem o filho que ela tanto amava e que ela cuidou com tanto carinho. Então, meus irmãos, olhar para Maria aqui ao pé da cruz é o momento onde a gente pode entender com mais intensidade o que é ser mãe. Todas o que envolve a maternidade, as alegrias, os prazeres, né, as risadas, mas também a dor, a tristeza, o choro, a angústia e tudo isso que está aqui envolto nesse contexto. Eu quero caminhar junto com vocês em 5 pensamentos bem objetivos a partir desse momento histórico aqui de Maria e do Senhor Jesus Cristo. O primeiro pensamento é um dos últimos momentos de alegria de Maria com o seu filho. Mãe, o que você faria com os seus filhos se você soubesse que aquele seria o último momento seu junto com ele? O que você faria? Onde você iria? O que você comeria? O que você diria para ele? O que você faria com o seu filho se você soubesse que aquele fosse o último momento de alegria que você teria na presença dele? Maria não teve essa oportunidade, ela não teve esse privilégio de poder passar um último momento de alegria e de prazer, porque ela não sabia que aquele seria o último momento que ela teria com Jesus. Embora que ela soubesse que um dia o seu filho seria crucificado, embora que ela soubesse que em um momento da história Jesus iria, deixá-la, mas ela não sabia o dia, a hora. Então ela foi pega de surpresa. Ela não pôde usufruir desse último momento de alegria. Apesar de que Jesus, naquela última semana, ou talvez até mesmo nos últimos momentos da sua vida, Jesus se tornou uma pessoa muito famosa em Jerusalém. As pessoas vinham de todas as regiões, de todos os lugares, para ouvir Jesus, para ser tocado por Jesus. Nos últimos momentos, nos últimos dias da vida de Jesus, ele se tornou uma pessoa muito importante. E as pessoas afluíam para estar junto com Jesus, para ver Jesus, para tocar Jesus. Imagina Maria tendo essa sensação, essa alegria, esse prazer de ver o seu filho sendo reconhecido. Quando os nossos filhos conquistam alguma coisa, nós como pais e você como mãe também fica alegre. Você também jubila pela conquista do seu filho. E Maria agora aqui tem um momento de alegria, de euforia, vendo Jesus sendo buscado, sendo procurado, sendo ouvido, e ele então se torna aqui uma pessoa muito importante. E há quem diga que Maria estava lá na última ceia, junto com os discípulos. Há quem diga que ela estava naqueles bastidores, ela presenciou aquela última ceia, e como mãe, ela se angustiou diante das palavras do filho que Judas, o amigo, iria traí-lo. Talvez ela também se angustiou com a negação de Pedro, depois, quando Jesus é preso. Ela se angustiou quando vê o seu filho orando, já no tom de despedida. Ela sabia que algo ruim aconteceria para o seu filho Jesus. Eu imagino que as mães têm esse pressentimento, ou não, mães? Estou errado? As mães têm esse pressentimento, algo de ruim vai acontecer com meu filho. E normalmente acontece, não é assim, mães? Maria, naquela noite, ela pressentiu. Embora que ela não soubesse, mas lá no fundo do seu coração, fazendo a leitura de tudo aquilo que estava acontecendo, ela pressentiu no seu coração, algo ruim vai acontecer com o seu filho. Ela só não sabia quando exatamente. E aquela então foi a última noite de Maria. E uma noite de aflição, uma noite de insônia, uma noite de preocupação. Mais tarde ela recebe a notícia, o seu filho foi preso, a aflição aumentou, e ela então estava buscando saber onde estava o seu filho. Ela vai procurar aquele homem, vai procurar o seu filho, muitas perguntas, mas poucas respostas
naquela noite de angústia, até que em meio ao grande tumulto, ela então vê o seu filho saindo, já todo sanguentado, o seu filho já saindo daquele interrogatório, daquela prisão, daqueles açoites, aquele filho sangrando, cortado, ferido, quase irreconhecível. Essa mãe então chora, como toda mãe choraria, querendo abraçá-lo, mas não sendo possível, porque agora ele estava sob domínio da guarda romana. Os seus gritos não eram ouvidos. Ela, amparada por aquelas mulheres que estavam junto dela, tentando consolá-la, tentando confortá-la, mas nada podia fazer para mudar aquela situação, por mais que ela quisesse. Por mais que Maria quisesse ir contra os soldados, tirar Jesus de lá, levar ele para casa, tratar das suas feridas, ela estava ali completamente impotente diante daquela situação. Por que não dizer, meus irmãos, sem chão? Ela buscava acompanhar o seu filho naquele caminho de dores, porque era a última coisa, ou a única coisa que ela podia fazer. E ela ainda amargou a ausência de alguns dos discípulos. Isso trouxe mais tristeza para o seu coração. Aquele momento alegre, eufórico, daquela semana festiva, agora se torna no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza muito grande. E não é isso que vocês vivem, mamães? Não é essa a rotina de vocês? Não é isso que vocês desfrutam regularmente, assim como Maria? Vivem as alegrias, celebram as vitórias dos filhos, mas vem os momentos de dor, os momentos de impotência, os momentos de dificuldade, os momentos de angústia. O segundo pensamento que eu quero compartilhar com você é as feridas que essa mãe, ela agora estava sofrendo. As feridas no corpo do seu filho, na carne do seu filho, mas que ao mesmo tempo se tornaram feridas na alma, no coração daquela mãe. Porque mãe sofre também. Quando o filho se machuca, quando o filho se corta, quando o filho cai, a mãe sofre até mais do que o próprio filho. Dói mais na mãe do que no próprio filho. Tá certo, minhas irmãs? É assim que acontece com vocês também? Agora imagina você, Maria, naquele momento ali, vendo toda aquela situação de Jesus, e ela sem poder fazer quase nada para mudar aquela realidade. Diante daquele caos, as reações dos homens eram diferentes das reações das mulheres. Para muitos, elas sofrem, as mulheres sofrem mais porque elas são mais frágeis, mas na verdade, as mulheres são mais fortes do que os homens. Elas sofrem mais porque na verdade elas amam mais, elas se entregam mais, elas se dedicam mais, elas se doam mais do que nós homens, por isso as mulheres sofrem mais do que nós. E com Maria não foi diferente. José já havia morrido, então não há como a gente saber como ele se portaria diante daquela situação da morte de Jesus. Mas a gente tem no consenso, ou no senso comum, que diante da perda de um filho, a mãe sofre muito mais do que o pai, por uma questão óbvia. A mãe ela se dedica, a mãe ela se entrega, a mãe ela se consagra, a mãe ela se liga muito mais com o seu filho. Portanto, a perca causa para ela muito mais dores. E essa mãe agora está sendo ferida profundamente pelos homens que estão maltratando o seu filho. Essa mãe agora está sendo completamente assolada pelas dores que os homens estão causando para o seu filho. Essas mulheres que precisam agora olhar para essa mãe e aprender com essa mãe o que é de fato exercer o ministério da maternidade. É certo que as mulheres cuidam mais dos seus filhos, dos seus pais no final da vida, são mais éticas, mais humanas, mais generosas, mais altruístas, por isso elas são mais alvejadas quando elas estão no fronte de batalha, batalhando pelos seus filhos, lutando pelos seus filhos. E Maria está sendo grandemente assolada aqui, porque ela está no fronte de batalha. Ela está tentando mudar a condição do seu filho. Elas adoecem mais porque elas amam mais e se entregam mais, enquanto os homens se escondem mais, assim como os discípulos. Onde estavam os discípulos de Jesus ao pé da cruz? Só sobrou o João, que estava ali junto com Maria.
os outros não estavam ali, mas a sua mãe estava lá. E o texto diz no verso 25 que haviam ali outras mulheres junto com ela, para dar esse apoio, para ampará-la nesse momento difícil. Maria e as outras mulheres tiveram a coragem de seguir Jesus quando o mundo o aplaudia e também agora, quando o mundo desabava sobre ele. Essas mulheres estavam com Jesus em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E a mãe é essa figura que sempre está ali junto com o seu filho, nos momentos bons e nos momentos ruins. Elas seguiram na alegria e choraram com ela nas suas lágrimas. Entre os homens, só João, o mais novo, estava lá. Isso é ser mãe. É sofrer na sua própria carne ou no seu próprio coração as feridas que os homens, que a humanidade, que a sociedade, que o mundo, que a vida traz ou faz nos seus filhos. Terceira ideia que eu quero deixar para você nessa noite é a imagem, a cena dura que essa mãe Maria teve que presenciar. Se para você, mãe, é difícil você ver o seu filho caindo, se para você, mãe, é difícil ver o seu filho no leito de um hospital, por exemplo, imagina Maria vendo o filho agora pregado na cruz. Eu não sei se vocês conseguem, irmãos, visualizar, dimensionar, quantificar esse momento. E para isso eu gostaria que você, mãe, agora trouxesse à sua memória o momento mais difícil que você viveu vendo seu filho. Qual foi o momento mais duro, mais cruel, mais drástico para você, tendo que olhar para o seu filho? Se você conseguir visualizar ou lembrar isso, imagina Maria tendo que olhar o filho dela lá naquela cruz. Então, minhas irmãs, mãe, muitas vezes, ela precisa presenciar algumas cenas que são duras demais para ela. Mas elas presenciam e elas suportam. O Calvário foi o ápice da angústia de Maria. Lá ela viu os carrascos pregarem as mãos e os pés do seu filho. Aqueles cravos penetraram até mesmo a sua própria alma. Portanto, exigir de Maria um controle de si mesma era pior do que crucificá-la. Não há como exigir de Maria um autocontrole das suas emoções. Ou você, mãe, consegue controlar todas as suas emoções quando vê o seu filho ali, sofrendo, padecendo, angustiado? Você consegue controlar as suas emoções? É difícil. Então Maria, ela está passando pelo momento mais difícil da sua existência. Ela está sofrendo ali a dor mais angustiosa, ou a dor mais aguda que ela poderia experimentar durante toda a sua vida. Então ela tinha sim o direito de sofrer, de experimentar o desespero, sem ser naturalmente rotulada como frágil. Porque todos nós temos, irmãos, esse direito. E eu digo muito mais você, mãe, tem o direito. Você tem sim o direito de experimentar, de viver, de passar pela dor, pelo desespero. Você é uma pessoa natural, como qualquer outra pessoa. E isso de maneira alguma vai trazer demérito para você. Então muitas vezes nós nos fazemos de durões, nós nos fazemos de fortes, porque a gente não quer passar como fraco, ou dar uma imagem de frágil, ou dar uma má impressão para os nossos filhos, ou para o marido, ou para quem está à nossa volta, de que a gente é frágil. Mas mãe, você tem o direito de em algum momento desabar. Você tem o direito de em algum momento sim chorar. Você tem o direito sim de em algum momento demonstrar os seus sentimentos. Isso não vai diminuir a sua força, a sua coragem. Não vai de maneira nenhuma rotular você como frágil, porque você não é frágil. Você é forte do Senhor. Para Maria, ver Jesus levando a cruz foi um sofrimento indescifrável. Vê-lo morrer era algo muito duro. Ela estava morrendo também. Quem poderia trazer alívio e consolo para aquela mãe ao pé daquela cruz? Quem poderia enxugar as suas lágrimas? Nada seria possível para aquietar os seus pensamentos ou abrandar a sua dor. Às vezes não há remédio que diminua a dor de um coração de mãe.
e por isso esse coração sofre. O filho que ela carregou nos braços, agora está nos braços da cruz. O filho que ela tanto fez carinho, fez aquele cafuné, aquele aconchego, agora no lugar das mãos de Maria está lá uma coroa de espinhos, ferindo a cabeça. Em lugar dela afagar o seu filho, agora os soldados estão espancando o seu filho. Irmãos, isso é uma cena muito cruel para uma mãe presenciar. E eu imagino que você já viveu momentos tão difíceis quanto esse momento de Maria. E você, como mãe, suportou esses momentos. E com a graça de Deus, você venceu isso em nome de Jesus. Amém? Quarto e penúltimo pensamento. A mãe sempre morre junto com o seu filho. A mãe sempre padece junto com o padecimento do seu filho. A mãe acompanha aquilo que o seu filho está vivendo. Se o filho está sofrendo, a mãe sofre junto. Se o filho está ferido, a mãe se fere junto. E aqui, meus irmãos, nesse momento mais extremo, eu não sei se alguma de vocês já tiveram dissabor de perder um filho. Mas quando a mãe perde um filho, ela vai junto, um pouquinho dela morre também. E Maria, nesse momento aqui, um pouco dela está morrendo junto com Jesus ali na cruz. Ela sabia que ia perder o seu filho, mas Jesus agora poupa ela da antecipação daquela angústia. Ela não queria que o futuro de Maria fosse tão atormentador assim para ela. Embora ela conhecesse a sequência dos fatos, tudo parecia surreal. Embora Maria tivesse a percepção de que aquilo aconteceria, aquela cena, aquele momento, fugia da racionalidade de qualquer pessoa, de qualquer mãe. Aquilo era algo muito cruel para ela presenciar. Aqueles fatos eram surreais demais. Ela talvez estava ali angustiada, dizendo que aquilo poderia ser nada mais do que um pesadelo. Mas não era um pesadelo, era uma realidade. Foi tudo tão rápido, a prisão, a condenação, as feridas, a cruz. Em uma noite, tudo mudou na vida daquela mãe. Numa noite anterior, ela está lá junto com Jesus, na última ceia, comendo ou presenciando um momento de alegria do seu filho. E no dia seguinte, o filho dela está pregado numa cruz. Um dia, irmãos, de muitas mudanças para um coração. Um dia de muito sofrimento para a vida de uma mãe. Duro era este momento, ver o filho que ela amamentou, acariciou, abraçou, agora naquele momento de sofrimento. Aquele filho bom, amável, que dava orgulho, agora estava sendo tratado como o pior dos malfeitores da história. E ele foi morto, crucificado entre dois malfeitores, como um malfeitor. Mas Maria sabia que o seu filho não era aquilo. A mais forte das mulheres nesse momento era a mais impotente. O que ela poderia fazer pelo seu filho naquele momento? Não poderia fazer nada para mudar aquela realidade. Aquela que se tornaria a mais famosa e mais elogiada era a mais anônima. E ninguém a ouvia. Por mais que ela gritasse no meio daquela multidão, por mais que ela esbravejasse ali o pé na cruz, por mais que ela tentasse romper a barreira de isolamento dos guardas, ela era completamente impotente. Os paradoxos do filho agora a alcançam. O mesmo que Jesus vive, agora a mãe está vivendo. Aquele Jesus que, embora sendo famoso, não queria ser famoso, não queria aparecer muito, porque Jesus sempre foi muito discreto. Aquele que não queria fama antes do tempo, de ser reconhecido como filho de Deus, aquele que era elogiado, aquele que foi exaltado. Essa mesma mãe agora vive isso na sua vida. Agora ela era completamente esquecida. Agora ela não era ninguém. Então ela reúne forças, reúne coragens, ela consegue se aproximar um pouco mais do pé da cruz, e ela então ali, mesmo talvez não falando nada para o seu filho, contemplando as suas feridas, ela escuta o último esforço daquele filho. Porque essa foi uma das últimas frases de Jesus na cruz.
E aí a gente imagina também Jesus, naquele último momento, reunindo forças, querendo falar alguma coisa, mas a voz, a força, ele não conseguia. Você consegue imaginar Jesus, quando ele está ali querendo dizer alguma coisa e as palavras não saem? A gente vê muito isso em filmes, né? Quando a pessoa está ali morrendo, ela quer falar alguma coisa, ela faz força, mas as palavras não saem. Imagina Jesus ali naquele momento, para deixar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, de esperança para aquela mulher. Mas enfim, Jesus reúne todas as suas últimas forças e ele consegue então balbuciar essas palavras, mulher. E aí acenha de novo mulher, dizendo: olha, aqui está o Filho de Deus, aqui está o Messias, aqui está o Salvador. Eu estou morrendo por você também, para te salvar, para te remir. Uma frase com muito simbolismo. Novamente acenha a mulher, pedindo para Maria tomar João como seu filho, era uma forma de dizer que ele a amava. Era uma forma de dizer que ela deveria se colocar ali como mulher, não como mãe, que se entregava por ela, Jesus, e que ela pudesse cuidar de João, como sendo seu filho, para fazer por João tudo que ela fez por ele, naqueles momentos, ou em toda a sua vida. E aí, irmãos, eu olho aqui para Jesus, tendo esse último cuidado, essa última intenção com Maria, e a gente olha hoje a sociedade, a gente vê que muitos filhos acabam esquecendo dos seus pais. Então você, filho que está aqui hoje, não seja ingrato com a sua mãe, não seja ingrato com seus pais. Honre a vida deles. Muitos filhos esquecem, abandonam, não visitam mais, não abraçam mais, não dão mais atenção. E aí muitos usam, a rotina, o trabalho, tudo como uma desculpa ou como um pretexto para se afastar desse pai ou se afastar dessa mãe. Mas nós vemos aqui Jesus, até o último suspiro da sua vida, querendo manter aquela ligação, aquele afeto e a confirmação, dizendo: mãe, Maria, eu não esqueci de você. Eu amo você. Eu quero que você fique bem, apesar da minha partida. Esses filhos de hoje que esquecem dos seus pais têm um amor limitado, falta gratidão. Jesus jamais se esqueceu da sua mãe. Então nós também, como filhos, jamais podemos esquecer de nossas mães ou de nossos pais. Enfim, o último pensamento que nós podemos extrair aqui do texto é nada mais do que uma história de amor. E o que é, irmãs, a maternidade, senão uma história de amor intenso e uma história de amor eterno? Não é essa a história que você vive com os seus filhos, de intenso amor, de eterno amor, de grandioso amor? Ao pé da cruz, Maria chorava, queria tirar o seu filho daquela cruz, mas não podia. Queria fazer um carinho, mas não o alcançava. Talvez a única coisa que ela podia dizer era ser grata por ele existir. Eu imagino que Maria carregava muita gratidão no seu coração por ter tido Jesus como seu filho. No seu íntimo, ela poderia ser grata por ter cuidado dele, por ser um filho inesquecível e que amaria para sempre aquele filho. Os filhos são para todas as mães inesquecíveis, jamais serão apagados das suas memórias. Mãe e filho se despedem. Entre gemidos e sofrimentos, as poucas palavras disseram muito. Uma história de amor que termina em sangue de um filho e em gotas de lágrimas de uma mãe. E assim, Maria, ela chora a perca do seu filho. Depois de um ministério de maternidade, agora ela vive uma dor muito intensa. Amém? Você pode ficar de pé? Fique em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, mamãe. Que a Maria possa inspirar você no seu ministério de maternidade.
Que a história dessa mulher, dessa mãe, possa motivar você a continuar exercendo esse ministério. Termino a minha palavra fazendo algumas considerações. Maria ensina que ser mãe é um ministério comum para todas as mulheres, independente de quem seja o seu filho, independente das qualidades dessa mãe ou da preparação que essa mulher teve para ser mãe. A maternidade acontece estando a mulher preparada ou não. E aí você aprende a ser mãe. Você aprende o ofício da maternidade. Porque eu imagino que se alguém chegasse para você e dissesse assim: você está preparada para ser mãe? Imagino que todos vocês dizem: não estou preparada ainda para ser mãe. É por isso que a maternidade acontece. Nesse processo Deus vai formando mães. Nesse processo será gerada uma cumplicidade, intimidade, um relacionamento único entre mãe e filho. Todo processo de mãe e filho é único. Toda relação entre mãe e filho é único. Tão próprio que não pode ser reproduzido, mesmo para a mãe que tem mais de um filho. Nunca você vai repetir o mesmo processo, igualmente com todos os filhos. Cada processo de maternidade é diferente. Cada filho se torna único. E o processo de maternidade também se torna único. É natural que as mães queiram seus filhos para si, ou permitam que eles sejam divididos com poucos, ou quem sabe, sempre estejam por perto. É isso que deseja o coração da mãe. O filho sempre ali junto. O fato é que ser mãe envolve muitos sentimentos. Do pico das alegrias para os vales das lágrimas. E você, mãe, experimenta isso. Você está no topo da alegria, de repente você vai lá no fundo da tristeza. Mas se assim não fosse, a mulher seria apenas mulher. Ela não seria